Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula de redação. Então eu irei estar explicando para vocês, juntamente com os exercícios, o conteúdo da aula de hoje, tá bom? Então na aula passada nós aprendemos e relembramos, sobre as histórias em quadrinhos das HQs e uma nova releitura, uma forma diferente, de estar vendo as histórias em quadrinho, colocando aí como pegando uma literatura que no caso, era a história de Alice no País das Maravilhas, transformado por Maurício de Souza, atualizando aí com a turma da Mônica Jovem. Então colocou aí a história, de forma diferente, em histórias em quadrinhos aí. E hoje nós vamos trabalhar o gênero textual conto, tá? Então nós vamos frisar, vocês já sabem o que é o conto, então vamos frisar, relembrar aí o que é o conto. Então o conto ele é uma narrativa curta, então o conto ele pode ser tanto um conto de fadas, um conto de terror. Então o conto ele tem o objetivo aí de narrar uma história, tá? Então essas narrativas, esses contos, eles não têm, duração de tempo. Ele pode ser uma narrativa curta, ele pode ser uma narrativa longa, tá? E ele tem a sua estrutura aí, tá? Ele é dividido aí, entre introdução, tá? Que é onde é apresentado, os personagens, o local, onde começa a desenvolver aí, as ações. No geral, nós, chamamos a história, o conto de enredo. Então, aquela ação, o que acontece na história do começo ao fim, nós chamamos, de enredo aí, tá? E depois, vem aqui na sua estrutura aí, nessa divisão, nós temos a introdução, nós temos aí o desenvolvimento, que nós chamamos de, deixa eu só relembrar aqui com vocês, de compilação ou conflito, tá? Que nós chamamos aí de compilação ou conflito, tá? Então essa compilação ou conflito é o desenvolvimento aí, da história, tá? E também nós temos aí, o que chamamos de clímax, que é como se fosse aquela tensão, quase chegando ao final. Será que vai resolver ou não? Será que vai solucionar ou não esse problema, essa ação que ocorreu aí neste conto? E também, e por último, nós temos aí o desfecho, que é a conclusão, do conto, da história, da narrativa aí. Então, esse desfecho se conseguiu ou não ser solucionado, essa ação, tá bom? Então, vamos lá, tá? Então, nós vamos aqui, eu vou só frisar com vocês aqui, o conto. Então, o conto é um gênero que circula na esfera literária, assim como poemas, letras de canção e romance. Então, o conto, ele é um dos gêneros literários. Então, a letra de canção é um gênero, o romance é um gênero, relato de viagem é um gênero. Então, o conto é um dos gêneros textuais. Então, ele pode estar dividido, igual eu falei com vocês, entre contos de fadas, contos de terror, o contos escrito em prosa, que é outra forma também, de colocar aí uma narrativa, de expor uma narrativa, tá? É um texto narrativo, portanto, seu objetivo principal é contar uma história imaginária pelo autor. Essa história pode ser tanto imaginária como um fato real também pode ser narrado aí, mas em sua maioria são histórias imaginárias, tá bom? Um conto não tem um tamanho delimitado, pode ter apenas uma página, mas também pode ter mais de 30, mais de 30 páginas. Escrito em prosa, o conto tende a ser uma narrativa curta, com poucos personagens e poucas ações. Então, quando o conto ele é escrito em forma de prosa, ele pode ter aí, sua duração, delimitada, porque ele vai se tornar curto, porque possui poucos personagens. E o enredo em si, o espaço em si, também é delimitado. Ele não vai prolongar aí em várias ações. Então, é praticamente acontecendo em um próprio local, assim, tá? Quando ele é escrito em prosa aí, certo? E agora, tá? Irei ler com vocês aí o texto Fita Verde no Cabelo, Nova Velha História, de João Guimarães Rosa, tá? Então, estarei lendo o texto e explicando, juntamente com vocês aí os exercícios. Então, acompanhando aí na página 20.
Fita verde no cabelo, nova velha história. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam. Todos com juízo, suficientemente, menos uma meninazinha, aqui por enquanto. Aquela um dia saiu de lá com a fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara com um cesto e um pote, a avó, que a amava a uma outra e quase igualzinha à aldeia. Fita verde partiu, sobre logo, ela, a linda, tudo era uma vez. O pote continha um doce em calda e o cesto estava vazio que para buscar framboesas. Daí que, indo atravessar do bosque, viu só os lenhadores, que por lá lenhavam, mas o lobo nenhum, desconhecido nem peludo, pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então ela mesma era quem se dizia: vou a vovó com cesto e pote, a fita verde no cabelo, o tanto que mamãe me mandou. A aldeia e a casa, esperando-a acolá, depois daquele moinho, que a gente pensa que vê e dá as horas, que a gente não vê e que não são. E ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo, e não outro encurtoso. Saiu atrás de suas ligeiras, sua sombra também vindo-lhe correndo em pós. Divertia-se em ver as avelãs no chão não voarem, com inalcançar essas borboletas, nunca em buquê nem em botão, e com ignorar se cada uma em seu lugar as plebeinhas flores, princesinhas incomuns, quando a gente tanto por elas passa. Vinha sobejadamente. Demorou para dar à avó em casa, que assim lhe respondeu quando ela toque bateu. Quem é? Sou eu, a fita verde, descansou a voz. Sua linda netinha com cesto e pote com fita verde no cabelo que mamãe me mandou. Vai, a avó difícil disse. Puxa o ferrolho de pau da porta, entra e abre, Deus te abençoe. Fita verde assim fez e entrou o olho. A avó estava na cama, rebuçada e só. Devia, para falar agagado e fraco, rouco, assim de ter apanhado um ruim defluxo, dizendo: depõe o pote e o cesto na arca. Vem para perto de mim enquanto é tempo. Mas agora a fita verde se espantava, além de entristecer-se de ver que perdera em caminho sua grande fita verde no cabelo atada, e estava suada com enorme fome de almoço. Ela perguntou: vovozinha, que braços tão grandes os seus, que mãos tão trementes. É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha neta, a avó murmurou. Vovozinha, mas que lábios tão arroxeados. É porque não vou nunca mais poder te beijar, minha neta, a avó suspirou. Vovozinha, o que os olhos fundos e parados nesse rosto encovado pálido? É porque já não te estou vendo, nunca mais, minha netinha, a avó ainda gemeu. Fita verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela primeira vez. Gritou: vovozinha, eu tenho medo do lobo. Mas a avó não estava mais lá, sendo de demasiado ausente, a não ser pelo frio triste e tão repentino corpo. João Guimarães Rosa, fita verde no cabelo, nova velha história. Então nós temos aqui algumas palavras, tá, no vocabulário. Então vamos ler aqui os significados de cada uma delas. Nós temos defluxo, que é um resfriado, sintomas gripais. Encovado, nós temos cavado pela magreza. Moinho, instrumento feito para moer, em geral, grãos, com o uso de duas grandes pedras. Pode ser movido pelo vento, pela água ou por um motor. E depois nós temos plebeinha, diminutivo de plebeia, integrante da classe social mais baixa. Rebuçado, coberto, envolto por tecidos. Repentino, que ocorre de modo inesperado. Sobejadamente, de modo excessivo, exagerado.
E aí nós temos, né, quem é o autor. Então, João Guimarães Rosa nasceu na cidade mineira de Cortesburgo em 1908, reconhecido como um dos mais relevantes escritores da literatura brasileira. Atuou também como médico diplomata, foi no exercício da medicina no interior de Minas Gerais, que tomou contato com a realidade do sertanejo, temática muito trabalhada em suas obras. Em 1963 foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, mas adiou a cerimônia de posse por 4 anos, pois temia morrer no momento de se tornar imortal. Em 1967, 3 dias após a posse, ele faleceu com 59 anos. Né? Meio que é intrigante essa coisa dele adiar a sua posse aí, sendo que parece que ele ia prever que morreria, né? Então adiou aí por 4 anos e três dias, né, após ele tomar posse, quando ele decidiu, ele acabou falecendo aí. Então no próximo vídeo, né, dando continuidade, fazendo a leitura e explicação dos exercícios.